tarde, eu me chamo Poliana e atualmente estou cursando graduação em administração na Faculdade Unileia. Esse é o meu projeto de extensão, cujo tema é Educação de Qualidade na Era Digital, Desafios e Oportunidades para a Formação Cidadã e Inclusiva. Eu escolhi esse tema pois é de muita relevância e é muito atual em nossa sociedade, essa discussão da era digital, né? Atualmente, muitas pessoas usam a internet, seja para estudar, seja para usar Instagram, Facebook, TikTok, por diversão. E nós vemos, eu inclusive vejo, eu fico passando assim o feed do TikTok, do Instagram, a gente vê muitas notícias, né? Notícias sobre pessoas anônimas, notícias principalmente sobre influenciadores, sobre famosos. E eu reparo muito que em muitas publicações tem muitos comentários, né, criticando a pessoa, criticando o jeito dela ser, o jeito dela falar, a aparência dela, o corpo dela e outras coisas mais sérias ainda, que é quando eu me deparo com uma notícia de uma pessoa qualquer, fala que essa pessoa fez alguma coisa, sabe, que aos nossos olhos é errada. Às vezes é uma coisa errada, tipo um sequestro, matou outra pessoa, está sendo procurada. Mas muitas vezes essa notícia não é verdadeira e muitas vezes a pessoa publica essa notícia junto com a foto da pessoa. E às vezes, por essa notícia não ser verdadeira, às vezes elas não são, são fake, são criadas, entendeu? Elas geram muito ódio na sociedade. A sociedade já vai, as pessoas já vão comentando, criticando, xingando, é, desejando a morte da pessoa, a morte da família. E às vezes um ser humano qualquer vê essa pessoa na rua, por exemplo, depois de ver uma notícia falando que ela matou outra pessoa, que ela sequestrou uma criança. Isso vai causar o quê? Vai causar violência. Essa pessoa pode, por exemplo, ser parada no meio da rua, ser agredida, morta. E outras situações que podem ocorrer também, que existem muitos comentários na internet falando do corpo da pessoa, criticando a pessoa, palavras pesadas mesmo, xingando a pessoa, isso pode causar depressão, a pessoa pode não ter psicológico para comentar esses comentários, esse ódio, essa violência na internet, talvez ela não tenha esse psicológico para aguentar. E pode causar um suicídio, pode causar uma morte. Então, é um assunto de muita relevância para ser discutido. Então, vamos dar início, vamos começar. A educação de qualidade é um dos pilares para a construção de uma sociedade mais justa, democrática e inclusiva. Com o avanço das tecnologias digitais, surgem novas formas de acesso à informação e ao conhecimento, ampliando oportunidades, mas também revelando desafios. A era digital, marcada pela hiperconectividade e pela circulação massiva de informações, exige da educação não apenas a transmissão de conteúdos, mas também a formação crítica de cidadãos, capazes de discernir entre fatos e opiniões, combater as desinformações e se posicionar de forma ética diante da diversidade de discursos. Então, eu tenho minha opinião sobre um determinado assunto. É a minha opinião. Eu vou, por exemplo, comentar, falar sobre a minha opinião num post de outra pessoa na internet. A minha opinião é a minha opinião. Aquilo não é um fato, não aconteceu, são suposições. Então, a pessoa deveria ter consciência disso, entendeu? Hoje na educação se tornou muito importante, além de ensinar a mexer com internet, mexer com informática, a importância de discutir sobre
que, sobre isso, né, que a opinião não é um fato. Nós temos nossa opinião, mas aquilo não é um fato verídico, aquilo não é uma verdade absoluta, entendeu? É simplesmente minha opinião. E eu tenho que pensar com empatia no próximo, tenho que pensar no que a minha opinião vai afetar a vida do próximo, no que a minha opinião vai trazer para a sociedade, se vai trazer coisas boas, se vai trazer coisas ruins. Pensar criticamente antes de fazer um comentário, antes de publicar, compartilhar uma notícia, a importância de checar se a notícia é verdadeira antes de compartilhar, antes de publicar, antes de discernir ódio, discernir mentiras. Então, é muito importante, na educação principalmente, formar cidadãos críticos que procuram fontes, que checam as notícias e que não saem por aí publicando sua opinião, criticando uma pessoa por tal atitude, por ela ser de tal jeito, porque isso traz coisas negativas, não só para a vida da outra pessoa, mas para a nossa também. Nós não estaríamos agindo de forma ética, né? Não estaríamos agindo pensando na sociedade. Oportunidades na era digital na educação. A inserção de tecnologias digitais na escola possibilita práticas pedagógicas inovadoras e o acesso a recursos antes inimagináveis. Plataformas digitais, videoaulas, ambientes virtuais de aprendizagem e ferramentas de inteligência artificial permitem uma maior personalização do ensino, respeitando ritmos e estilos individuais. Hoje, né, fazer um comentário aqui. Há pouco tempo, tem muito pouco tempo, eu não sou uma pessoa que fica direto na internet, sabe? Hoje em dia eu não tenho Instagram, não tenho Facebook, tenho TikTok. E eu me deparei, né, com o chat GBT, com a inteligência artificial, e eu não conhecia essas coisas. Sinceramente, foi depois de um tempo que eu comecei a usar. E realmente ajuda muito a gente, né? Nos ajuda muito com os estudos, com nossa vida pessoal, mas é importante também a gente não ficar à mercê dessas coisas, né? Porque notícias assim vinculadas por sites, por Instagram, publicações de inteligência artificial, às vezes não são verdadeiras. Hoje em dia, eles fazem vídeo com inteligência artificial como se fosse a própria pessoa. Parece que aquele vídeo é verdadeiro, que aquilo está acontecendo. E não é. É um vídeo de inteligência artificial. Olha a importância de saber os fatos, de saber a verdade, antes de publicar uma postagem, antes de compartilhar. Como destaca Moran, a educação mediada por tecnologias pode potencializar a autonomia do estudante, favorecendo o protagonismo na educação do conhecimento. Além disso, o uso consciente da internet favorece o contato com diferentes culturas e realidades, contribuindo para o desenvolvimento da consciência global e para a construção de uma cidadania digital ativa, inclusiva e responsável. Desafios da educação digital, desigualdade e formação docente. Apesar dos avanços, a realidade brasileira ainda é marcada pela desigualdade de acesso às tecnologias, ou seja, nem todo mundo tem acesso à internet, tem acesso a um computador, as pessoas mais pobres, em situação de risco social, de exclusão social, não têm acesso à internet. Então, nós que temos acesso à internet devemos usar ela de forma consciente, né? E lutar também para que todas possam ter acesso à internet para estudar, para aprender. É muito importante para a gente se desenvolver como ser humano. Segundo a Unesco, milhões de estudantes, principalmente de áreas periféricas e rurais, enfrentam barreiras para acessar a internet e dispositivos digitais, o que aprofunda a exclusão social. Outro desafio é a formação docente.
Kent aponta que a simples presença da tecnologia não garante inovação pedagógica. É necessário investir na capacitação dos professores para que possam integrar esses recursos de forma significativa ao processo de ensino e aprendizagem. Educação, fake news e pós-verdade. Um dos fenômenos mais complexos da era digital é a desordem informacional, caracterizada pela proliferação de fake news e pelo predomínio da pós-verdade, em que crenças e emoções têm mais peso do que os fatos objetivos. A desinformação ameaça processos democráticos e a confiança social, tornando urgente a formação de cidadãos críticos capazes de avaliar fontes e verificar conteúdos. Nesse processo, a escola precisa assumir um papel central no desenvolvimento do letramento midiático e informacional, ensinando a diferenciar fatos de opiniões, analisar argumentos e reconhecer manipulações. A educação crítica ajuda os estudantes a se tornarem menos vulneráveis à manipulação e mais engajados em debates éticos e democráticos. Vamos usar como exemplo a época da eleição presidencial, a última eleição. O tanto de fake news que teve na internet, espalhada na internet, a fim de prejudicar o outro candidato. Na época da pandemia, o tanto de fake news que foi espalhado na internet falando contra a vacina, que pessoas estavam morrendo por conta da vacina. O quanto isso pode prejudicar a sociedade, o quanto isso prejudicou, né? Muitas pessoas não tomaram a vacina pelo simples fato de ter notícias espalhadas na internet falando que a vacina estava matando as pessoas. Aí a pessoa vê uma notícia, espalha, compartilha, comenta com um parente, comenta com um amigo e assim vai espalhando uma notícia que às vezes nem é verdadeira. Se você for checar num site confiável, você vai ver que não é verdadeira. Discurso de ódio e cidadania digital. Outro problema crescente no ambiente digital é a disseminação de discursos de ódio, que estimulam intolerância, preconceito e violência. Como afirma Silva, a educação deve promover valores de respeito, empatia e convivência pacífica, combatendo a normalização da agressividade nas redes sociais. A cidadania digital, portanto, não se resume ao acesso às tecnologias, mas à capacidade de utilizá-las de forma ética, crítica e responsável, promovendo uma cultura de paz e inclusão. Então, gente, nós, quando publicamos uma notícia, quando comentamos no post de outra pessoa, a gente tem que ter empatia, a gente tem que pensar no próximo, pensar no que aquilo que eu vou dizer vai causar ao próximo. Nós não podemos usar a internet para o mal, para ir criticar a pessoa, para ir falar do corpo dela, da atitude dela, do que ela fez, de com quem que ela está namorando, da raça dela, da religião dela. Para que isso? Isso só causa mais violência, mais intolerância, entendeu? Isso pode causar, não vai causar bem nenhum para a nossa vida, não vai causar bem nenhum para a vida do próximo. Pode causar a morte do próximo, pode causar um suicídio. Às vezes a pessoa não tem psicológico para lidar com isso, com um ataque à sua religião, com um ataque à sua raça, com um ataque ao seu cabelo, ao seu jeito de vestir, ao seu jeito de falar. A pessoa às vezes não sabe lidar com isso. Tem pessoas que têm, assim, a inteligência emocional de lidar com essas coisas, entendeu? Pessoas que já trabalham com a internet há muito tempo, algumas pessoas têm essa inteligência emocional, mas outras não. Outras levam para o coração, outras acabam adoecendo por esses comentários, né? Conclusão. A era digital abre um campo fértil para inovações no processo educativo, mas também impõe desafios que exigem uma resposta crítica e humanizadora.
Garantir uma educação de qualidade cidadã e inclusiva requer não apenas investimento em infraestrutura e formação docente, mas também a valorização do pensamento crítico, a promoção da ética digital e o combate à desinformação e ao discurso de ódio. Somente por meio de uma educação integral será possível formar cidadãos capazes de atuar no mundo contemporâneo de forma consciente, inclusiva e transformadora. Eu pesquisei no Google alguns sites que nós conseguimos verificar a autenticidade das notícias, né? E citei alguns aqui. A agência Lupa é a primeira do setor de checagem de fatos do Brasil. Ela está ligada ao site Folha de São Paulo e seus trabalhos estão diretamente ligados a fatos compartilhados em período de eleição. Fato ou Fake, criado pelo Grupo Globo, faz apuração de notícias falsas com uma equipe composta por jornalistas que trabalham em veículos como Época, Extra, G1, CBN, TV Globo, Globo News, Jornal o Globo e Valor Econômico. Esse site é responsável por verificar notícias muito compartilhadas de assuntos gerais. A Agência Pública, fundada em 2011 por mulheres jornalistas, é uma instituição sem fins lucrativos que avalia notícias com temas que envolvem administração pública e defesa dos direitos humanos. Ela é responsável por avaliar diversas falas de políticos, classificando-as em diversas categorias, como verdadeiro, sem contexto, discutível, exagerado, subestimado, impossível provar ou falso. E-Farsas é um dos sites de checagem de notícias mais antigos que foi criado. O site é responsável por avaliar boatos que são espalhados diariamente pela internet. Após a avaliação, um post é feito para que as pessoas possam ter acesso ao conteúdo. Então, gente, esses são alguns dos sites que eu encontrei no Google. Eu achei importante pesquisar e colocar aqui para vocês, para quando vocês virem uma notícia, seja em rede social, seja em site, poder verificar a veracidade da notícia antes de compartilhar, antes de comentar com um parente, com um amigo. E é isso, gente. Quero agradecer a vocês por me assistir e espero que vocês tenham gostado.